quero que vocês abram sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. E eu hoje quero então ministrar para vocês essa palavra que tem ardido no meu coração nós vamos falar sobre quem é você na mesa com Jesus. Quem é você na mesa com Jesus? Eu já tive a oportunidade de ir a Israel 10 vezes. E toda vez que eu vou lá, eu faço as últimas 24 horas de vida de Jesus com um grupo. Eu sempre faço essa caminhada. E essa caminhada das últimas 24 horas de vida de Jesus começa exatamente com esse texto que nós vamos ler agora e que nós vamos falar, nós vamos dividir, né? Primeiro hoje a gente vai falar da Santa Ceia, semana que vem, porque eles saem da ceia e vão logo para o Jardim do Getsêmani. Depois do Jardim do Getsêmani, Jesus é acusado e é morto. E depois de 3 dias, você já sabe a história, ele é ressuscitado por Deus Pai. Então a gente quer passar com você, exatamente porque no mês de abril a gente celebra esse fato tão importante, a Semana Santa. Estamos nesse sábado hoje, chamado Sábado de Aleluia. Eu prefiro chamar de Sábado do Silêncio. Por que é Sábado do Silêncio? Porque na sexta você tem Cristo vivo na cruz, mas morrendo. E no domingo você tem Ele ressuscitando. Mas o sábado é aquele momento de silêncio e de indiferença, onde Deus parece frio, onde Deus parece distante, onde Deus está caladão. É como muitos estão sentindo Deus nessa pandemia. Muitos estão olhando e dizendo, poxa, cadê Deus agora que eu estou mais precisando? Não é? Então a gente está vivendo aí um sábado, um momento sabático mesmo, onde tudo parou, tudo freou, e nós estamos entre a morte e entre a vida. E nós estamos tristes porque a gente liga a TV, vê algumas notícias tão trágicas de pessoas queridas falecendo. Mas nós cremos num Deus que armou todo um plano para nos salvar. E eu quero hoje pintar para você a primeira cena da paixão de Cristo, que é Ele à mesa com os seus 12 apóstolos. Vamos ler junto então. João, capítulo 13, verso 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não lave só meus pés, lave também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.
Continue lendo comigo aí o verso 18. Se alguém passar mal aí por causa de muito versículo, você acalma a pessoa, que o povo não está acostumado a ler muito Bíblia, né? Mas vamos continuar aí, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura que diz: aquele que partilhava do pão comigo, voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se no espírito e declarou: digo que certamente um de vocês vai me trair. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe quem é essa pessoa. Inclinando-se para o discípulo, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está esperando para fazer? Faça depressa. Disse-lhe Jesus, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe tinha dito isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que lhe desse aos pobres algo. Assim, comeu o pão, Judas saiu e era noite. Continue lendo. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo para vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas você vai me seguir mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu li o capítulo 13 todo de João, olha que lindo. Você que não leu a Bíblia hoje, você acabou de ler. Só isso já valeu. Maravilhoso. A leitura da Bíblia, ela cura por si só. O pregador explica a Bíblia, não sei nem para quê. Isso aqui é cura. Isso que eu acabei de falar aqui é vida. Essas aqui são palavras de vida eterna. Nós, quando pregamos, não é porque queremos ter uma autoridade maior do que o livro santo, mas é só para ter certeza que todos vocês que estão assistindo entenderam o que foi falado. Jesus, imagine isso, andou 3 anos e meio com os mesmos 12 homens. Imagine você dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar com o mestre. Imagina isso 3 anos e meio. Sabe o que isso dá aí? Mais ou menos 1.100, 1.200 dias. Imagina isso aí, 1.300 dias. Você andando com Jesus. Você seria uma pessoa diferente? Eu vou te falar uma coisa. Eu seria uma pessoa diferente. Porque, se você prestar atenção, Jesus fez muita coisa na vida desses 12 homens. Jesus depositou muita coisa na vida deles. Imagine os milagres que eles viram. Imagine os ensinamentos que nem a Bíblia traz. Porque o Evangelho de João mesmo termina dizendo assim: nem tudo que Jesus fez e falou está escrito, mas o que foi escrito é para salvar vocês. Ou seja, esses homens conheceram o Verbo encarnado, Deus, homem, na sua intimidade. Imagine, eles viram tudo. Eles viram a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, expulsando o demônio do gadareno, ele estragando todos os velórios. Jesus foi o maior estragador de velório que tinha. Onde Jesus ia, chegava lá, começava a chorar um pouquinho, puf, o morto levantava, estragava tudo. Imagina, Jesus, eles viram tudo isso. Eles puderam fazer perguntas que nós não pudemos. Eles viram de perto. João disse: nós tocamos a palavra da vida.
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagina isso. Mas, como tudo que é bom na vida, gente, deixa eu te explicar uma coisa. A vida com Deus é igual escola. Na escola você recebe matéria 95% do tempo, sim ou não? Mas tem sempre aquela semana. Não tem aquela semana? Os meninos falam aí, a semana do capeta, a semana da tristeza, a semana da prova. O que nós acabamos de ler é exatamente isso. Depois de 3 anos e meio de Jesus investindo na vida dos apóstolos, investindo na vida deles, chegou a hora da prova final. Chegou a hora do TCC. Chegou a hora do trabalho de conclusão de curso. E foi exatamente isso que a gente vê nesse desenho. Tem um quadro famoso que a gente vê, né? Jesus assentado aqui, João, que era o apóstolo, esse apóstolo amado, o mais novinho. João devia ter uns 18 anos só, ele com a cabeça no ombro de Jesus, e todos os apóstolos, 6 para a direita, 6 para a esquerda. Esse quadro famoso mostra, como se fosse uma foto ali, desse momento. E o que a gente vê ali? 12 homens assentados à mesa com Jesus. Eu quero te falar um pouquinho de cada homem desse. Porque nós hoje, estamos assentados à mesa com o Mestre. A Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Não pense você que essa pandemia é outra coisa, a não ser Deus sentando com a humanidade, conversando com a humanidade, para que apareçam os que tem que aparecer, para que apareça quem tem que negar, para que apareça quem tem que trair, para que apareça quem é o amado, para que apareça quem fica se justificando. Vamos ver então nessa mesa que tipo de discípulos estavam assentados ali? Vamos ver comigo. Primeiro tipo de discípulo que a gente descobre aqui é um traidor. Se você lê nos outros evangelhos, não somente no evangelho de João, mas eu li Mateus, e eu li Marcos, e eu li Lucas, Jesus começa a Santa Ceia já dizendo assim: um de vocês vai me trair. Gente, o que é um traidor? O que é uma pessoa que trai Jesus? Será que é alguém que vai lá e pega um dinheiro e vai e vende Jesus? Eu tenho sondado muito o meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Porque não pense você que por nós sermos pastores, ou por a gente caminhar com Jesus há muitos anos, que nós não estamos sendo testados nessa pandemia como todo mundo. Não tem ninguém isento. Ninguém. E a pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte, porque a gente tem uma mania errada. Quando a gente lê a gente lê a Bíblia a favor da gente. A gente tem que ler a Bíblia contra. Por exemplo, a gente lê a história de Jesus e Judas, sabe o que a gente pensa? Ai, eu sou Jesus, e todo mundo que está me prejudicando é Judas. Ops, oi, florzinha, trabalha com a possibilidadezinha pequenininha de que você é Judas e Jesus são os outros. Será que eu e você não somos pessoas que estamos traindo o Mestre? Trair Jesus, gente, é algo muito menos dramático do que a gente imagina. Imagina isso, gente, esse cara Judas, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele viu os milagres, mas ele traiu Jesus. Trair Jesus é muito simples, é você sentar aí na Netflix, aí no Prime, para assistir um filme, aí começa uma cena de sexo, você não muda, você fica vendo. Trair Jesus é você começar a passar dias e dias ignorando a Bíblia, ignorando a oração, você levanta para pagar as contas e dorme para pagar as contas, e Jesus... Você consegue viver sem Ele. Isso é trair Jesus. O que é trair Jesus? É você começar a falar mal daquilo que Jesus fala bem, e falar bem daquilo que Jesus fala mal. Hoje tem uma geração de pessoas falando mal da igreja, mas eu quero que você saiba que a igreja é a noiva de Jesus, e se você falar mal da minha noiva, eu parto para cima de você, que dirá o Mestre? Gente, quando quiseram matar Jesus, ele não teve problema nenhum, ele foi para a cruz e morreu. Mas se colocar a mão na noiva dele, ele pula dessa altura. E muitas vezes nós estamos nos tornando traidores da noiva quando?
do noivo quando a gente fica achando defeito na noiva. Imagina você que é casado aí, eu te visitar aí na sua casa, ou você namorado, e eu dizer assim: olha, eu estou achando sua namorada meio feia. Olha, eu estou achando sua esposa meio nariguda. Deixa eu te falar, você não acha que a sua esposa tem mau hálito? O que você ia fazer comigo? Você ia falar assim: ela tem que ser feia ou bonita para mim. Cala sua boca, Lucinho. Gente, a igreja é bonita ou feia para Cristo. Para Cristo. Você que se tornou aí um julgador da igreja, uma pessoa que dá nota para culto, nota 2, nota 5. Oi, Judas! Não precisa não. Fica na sua aí. Nós podemos estar no meio dessa pandemia traindo Jesus. Como? Os problemas vieram, as lutas vieram, e ao contrário da gente se mostrar como discípulo de Jesus, nós estamos nos mostrando como literalmente traidores de Jesus. Naquela mesa tinha um traidor, um traidor. O que mais que a gente vê na mesa? A gente vê na mesa também vários que dão desculpa. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui com você. Quando Jesus falou, tem um traidor, ao invés dos discípulos ficarem tristes e falar assim: nossa, eu acho que deve ser eu, hein? Eu já não presto muito. Se eu estivesse naquela mesa, eu ia falar assim: gente, nossa, pai, me conhecendo como eu me conheço, eu acho que tem muita chance de ser eu, hein? Esse cara aí. Sabe o que a Bíblia diz que os outros fizeram? Não, eu não. Não, eu não. Se justificar. Quem sabe no meio dessa pandemia, sabe o que você está fazendo? Você está vendo você como todo certinho. E sabe quem está errado? Alguém, menos você, né? Gente, nessa pandemia, não há lugar para vitimismo. Vitimismo não emociona Deus. Ai Deus, eu estou aqui, ó, posso te falar uma coisa? Eu sou um completo injustiçado. Existe um pouquinho de Judas em cada um de nós. Existe um pouquinho, é para a gente refletir. Porque um era traidor, e quem era traidor sabia que era. Mas os outros, principalmente se você ler Mateus e Marcos, você vai ver que os outros começaram a falar: não é o Senhor, não é o Senhor, eu de jeito nenhum. Eu fico imaginando, eu assisti muito desenho animado quando eu era criança, eu fico imaginando eles falando assim: eu? Criado na igreja batista desde pequeno, você está doido? Eu decorei os 66 livros da Bíblia de cor. Minha avó é daquelas do coque. Eu negar Jesus? Não. Eu sei as músicas do Fernandinho e da Gabriela Rocha todas. Eu não sou esse cara. Não tente colocar sobre mim esse título. Quando Jesus falou que tinha um traidor, na verdade ele revelou o coração dos outros 11. Sabe o que eu descubro, gente? Muitas vezes Deus permite uma coisa acontecer, não por causa da pessoa com quem aconteceu, mas para revelar o nosso coração. Quando você fala mal de alguém, muitas vezes, você só está revelando o mal que há em você e não o mal que há no outro. Aqueles 11 homens, eles poderiam ter caído em si e falado assim: puxa Deus, ó, meu Deus, se for eu, por favor, me ajuda a não fazer isso com o Senhor. Não teve ninguém com essa reação. Todos se justificando. Quem sabe você nessa pandemia está se justificando, se explicando, né? Está aí, dando várias desculpas. Terceiro tipo de pessoa que a gente vê na mesa: todos recebendo a ceia. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre Deus? Aqueles 12 homens tiveram os pés lavados, e aqueles 12 homens comeram a mesma comida, mas a reação foi diferente. Olha esse livro aqui. Todos nós temos acesso a esse livro. Mas tem algumas pessoas que quando comem desse livro, eles reagem de uma maneira. E tem pessoas que quando são alimentados com esse livro, reagem de outra maneira. Todo mundo pode vir para um culto. Mas é engraçado que uns acabam o culto e falam assim: puxa, eu preciso mudar. E outros ouvem e falam assim: eu não gostei do ponto 3, não foi muito teologicamente correto. E eu acho que eu vou, sabe, assim... Você reparou que todo mundo recebe 24 horas igual? Você já reparou que nenhum de nós recebe uma conta dizendo: está aqui a conta de quanto você respirou nesse mês? Não existe. Todos nós, gente, recebemos de Deus a mesma coisa. Todos nós recebemos, só que alguns reagem de uma maneira e outros de outra.
A Bíblia não diz que Judas ficou sem comida, não. Judas comeu também. Pedro comeu também. Mateus comeu também. João, a mesma comida. Por isso que um dia, lá no juízo, vai ser difícil. Porque quando as pessoas quiserem argumentar, Deus vai poder dizer: olha, todos vocês um dia estiveram à mesa comigo. Todos vocês receberam o pão. Todos vocês podiam ter mudado de atitude. Então a gente vê esse terceiro tipo de pessoa. Quem é? As pessoas que receberam depósitos de Jesus, receberam toques de Jesus, receberam o alimento espiritual, mas era um saco sem fundo. Jesus depositava neles, varava do outro lado. E não era um só não, eram vários. Eram vários. Quarto tipo de pessoa que a gente vê: pessoas que recebem um banho de Deus. Gente, eu não sei como vocês estão encarando essa pandemia, mas sabe como é que eu estou encarando ela? Eu estou vendo ela como se fosse Deus tentando nos lavar. É como se fosse Deus dizendo assim: eu quero tirar a impureza de vocês. Eu quero dar um banho em vocês. Eu quero lavar vocês todos. E nós recebemos esse lavar. A Bíblia fala do lavar purificador da palavra. A palavra nos purifica. Deus quer nos limpar, mas tem áreas da nossa vida que a gente não deixa, igual Pedro. Igual Pedro. Não, Jesus, não precisa me lavar não. Eu quero isso aqui na minha vida. Deixa essa sujeirinha aqui. Eu gosto dessa casquinha. Eu gosto de... Não, Jesus, não fala disso não. Essa semana eu comentei com uma pessoa. Eu falei com uma pessoa assim: olha, eu estou num propósito muito grande de jamais falar mal de ninguém. De ninguém. Ninguém, não falar mal de ninguém. Ninguém. Aí essa pessoa falou assim: não, eu tenho que falar, eu não aguento não, eu preciso falar mal, porque a gente... E eu falei assim: deixa Jesus passar um sabãozinho aí, deixa ele limpar essa linguinha sua de cobra, deixa, você não vai ganhar nada falando mal de ninguém. A Bíblia diz lá em Tiago: não, irmãos, não falem mal uns dos outros. Muitas vezes a gente deixa Jesus lavar algumas coisas, não deixa ele lavar outras. Naquela mesa tinha gente lavada pelos meios. Naquela mesa tinha gente que tinha deixado Jesus fazer um trabalho pela metade. Um dia uma jovem me procurou e falou: Lucinho, eu estou na igreja, mas eu estou me sentindo assim, sabe, meio, sei lá, eu não sei, sabe quando tipo, parece que você está assim meio, tipo como, eu não sei como é que eu te falo, tipo assim, parece que eu estou assim. Eu falei: menina, fala! Ela pegou e falou assim: parece que eu sou de Jesus, mas parece que eu não sou. Parece que Deus está comigo, mas também parece que o capeta está comigo. Eu falei assim: eu posso ser bem sincero com você, eu conheço a sua história. Você deixou Jesus começar o trabalho dele na sua vida, mas quando estava no meio, você falou assim: tá top já. Jesus, já deu. E Jesus falou: não, eu quero te levar mais a frente. Você falou assim: não. E Jesus, como o cavalheiro que ele é, falou: ok, você vai ficar limpa pelos meios. Quem sabe nós hoje não estamos remando contra uma limpeza? Quem sabe nós hoje não estamos igual Pedro, falando: não, Senhor, não toca nos meus pés, não toca no meu dinheiro, não toca na minha língua, não toca no meu passado, não toca na minha sexualidade, não toca no meu ministério, não toca. E Jesus está assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus tem que dar um chuá na gente, tem que dar um banho, tem que nos lavar. E nessa noite, sabe o que está aqui presente? O detergente do céu, aquele que limpa qualquer pecado. O sangue de Jesus, o Senhor. Não tem ninguém me assistindo que cometeu tanto pecado que Jesus não possa te perdoar. E não tem ninguém tão santo também que não precise de um toque regenerador do Senhor nessa noite. Todos nós precisamos. Que mais? Outro tipo de pessoa que a gente vê aqui: gente cantando hino. Aqui nesse texto não aparece, mas se você ler o mesmo texto em Mateus e Marcos, os dois narram que esse momento da ceia terminou com eles cantando um hino. Eu fico imaginando, eu fico doido para saber que hino que eles cantaram. Uma coisa eu sei: não foi uma música do Raul Seixas, ok? Não foi Kid de Abelha, não foi Caetano.
eles cantaram um hino ao Senhor. Agora, o que é isso que a gente vê? Aparência de espiritualidade. Vamos cantar? Vamos. Aí quem estava cantando? Traidor, gente que ia negar, gente que se justificava, gente que não queria tomar banho, gente que duvidava da ressurreição, gente que era, mas não era, cria, mas não cria, ia, mas não ia. Ou seja, nós também podemos ser um tipo de pessoa que passa uma imagem de uma espiritualidade que a gente não tem. Não tem. A coisa que eu mais gosto de fazer nos meus sermões é contar meus pecados. Porque eu sinto que quando eu conto meus erros, aí eu mostro para as pessoas, primeiro, que eu não sou nada. Segundo, que elas também têm redenção. Porque se Cristo fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Aqui na nossa igreja Lagoinha, nós somos muito privilegiados, porque a gente tem a Rede Super. Os meninos estão aqui, ó, vocês não estão vendo, mas tem um rapaz me filmando aqui, tem um outro. Pega ele ali, só mostra ele, esse outro moço ali. Tá, dá para filmar ele? Olha aí, dessa câmera aqui, ó. Olha lá, dá um tchauzinho em cima, filho. Isso, olha lá, está filmando lá. Então nós temos a Rede Super. E aí eu posso estar aqui falando, e aí muitas vezes eu estou sentado ali, ó. E aí eu já vi isso acontecer aqui na igreja, tá, gente? A gente está aqui, o louvor rolando, e no meio disso tudo, aí quando a câmera vem, a pessoa fala assim, aleluia. É porque a câmera está passando. Aí a câmera passa. Aí depois que a câmera passa, a pessoa volta para o celular, volta para qualquer coisa. Nós temos que fazer mais do que cantar um hino. Nós temos que cantar hinos que nós estamos pelo menos tentando viver. A.W. Tozer, um grande homem de Deus norte-americano, ele disse uma frase que os músicos de igreja ficam revoltadíssimos com ela, mas foi ele que falou, não fui eu. Ele disse assim, crentes não mentem, eles somente vão para a igreja e cantam. Será que nós estamos realmente, pelo menos querendo viver aquilo que cantamos? Pelo menos tentando viver aquilo que cantamos? O que será que esses caras que logo depois iriam... Gente, você sabia que no Getsêmani, nós vamos falar disso semana que vem, os 12 abandonaram Jesus? Os corajosão, tudo sumiu! O que esses caras cantaram no final da ceia? Que era 12 frangas! 12 frangas! Não aguentaram a pressão e pipocaram. E não aguentaram ficar com o mestre até o fim. Quem sabe nessa pandemia você está pipocando. Mas canta. No playlist seu lá é só louvor. É só decovas. Aleluia! 500 graus. Mas no dia a dia. Ai, eu não estou dando conta, eu vou morrer. Oi, nós temos que ter mais do que uma espiritualidade de câmera, mais do que uma fachada, nós temos que ser de verdade. Também naquela mesa tinha gente com uma performance religiosa maravilhosa. O que mais tinha naquela mesa lá? Sexto, né? Tinha gente querendo provar que era melhor que os outros. Você não consegue ver, mas aqui no livro de Lucas, quando narra essa história da ceia, a Bíblia diz que no meio da ceia, olha que coisa espiritual, os 12 começaram a discutir sobre quem era o melhor deles. Imagina, Jesus dando a prova final, o TCC, Jesus fazendo, porque não tem, gente, depois disso aqui não tem mais reunião nenhuma de Jesus com os apóstolos, nenhuma. Eles vão para o Getsêmani, chega lá, Jesus é preso, acabou. Então, Jesus na última reunião de célula, com os 12. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que no meio da ceia, enquanto eles comiam, começou uma discussão sobre quem era o melhor. Quem pregava mais, quem tinha mais seguidores, quem tinha mais likes, quem era mais aplaudido, quem era mais próximo de Jesus. Olha, eu não sei você, mas eu acho que essa pandemia veio nos fazer rever nossas motivações. O que a gente quer? O que a gente quer de verdade? É aparecer? O que a gente quer? É fazer o nosso nome, o nosso império? É construir a nossa, nosso monumento em homenagem ao Lucinho Barreto? É isso que a gente quer, será? O que será que a gente quer? Será que a gente não está numa competição com as outras pessoas? Será que nós não estamos assim,
tristes porque o outro está vencendo? Será? Será que nós não somos pessoas assim que a gente deveria olhar para dentro e falar assim, meu Deus do céu. Gente, esses dias eu vi uma pessoa vibrar com a morte de um outro por Covid. Eu vi. E você sabe como é que a pessoa vibrou? De forma espiritual. Aí ó, Deus pesou a mão. Isso, meu Deus, olha, eu vou dizer isso para você. Uma pessoa dessa não é convertida. Se você não consegue orar por um ator, o Paulo Gustavo, que está lá internado, entubado, na UTI, e também orar pelos pastores que estão também com Covid. Se você é uma pessoa que torce para o não sucesso de alguém, ou tem ranço de alguém, ou tem ódio de alguém, ou está competindo com... Você não nasceu de novo. Essa igreja não existe para ninguém, é para salgar. Lagoinha sozinha não muda Belo Horizonte. Nós precisamos uns dos outros. Mas a Bíblia diz que os apóstolos começaram a discutir. Quem era mais bonito, quem falava melhor, quem tinha mais seguidor, quem tal tinha expulsado mais demônio. Oi, sai dessa competição. Sai. Deixa o povo competindo sozinho. Deixa o povo conversando sozinho. Deixa o povo falando sozinho. Esse era outro grupo que estava lá na mesa. Um competindo com o outro. Outro grupo de pessoas que estava na mesa. Sétimo. Essa daqui parece esquisito, né? Gente que era tão previsível, mas caiu assim mesmo. Jesus olhou para Pedro na mesa e Pedro falou assim, Senhor, eu irei contigo até o fim. Jesus falou assim, excuse me? O que você falou? Eu, se preciso for, darei minha vida. Sabe? Teatro mesmo. Jesus falou assim, deixa eu te contar uma coisa, Pedro. Hoje ainda, hoje, você vai me negar. Não é amanhã não, hoje! Pedro, seu cristianismo é tão ralo, você é tão previsível, que você vai me negar hoje, no dia que você falou que você morreria por mim. Gente, muitas vezes eu e você somos como Pedro. Jesus tenta alertar a gente, a mãe tenta alertar a gente, o namorado tenta alertar, o parente tenta falar, o pastor de jovem tenta comunicar, a gente tenta, mas a pessoa fica ofendida. Não! Gente, como assim? Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Vocês não precisam de falar nada para mim. Eu sou uma pessoa que eu quase levito. Entendeu? A minha mansão no céu vai ser uma das maiores. Gente, dentro desse mesmo dia onde houve essa ceia, Pedro negou Jesus 3 vezes. E não foi para políticos, nem para reis, nem para sacerdotes. Pedro negou para 3 escravos. 3 empregadas domésticas. Pedro negou que conhecia o mestre. Eu vou ser bem pessoal aqui com vocês. Eu acho que esse pecado que Pedro cometeu foi o pior da Bíblia. Da Bíblia. E eu acho que foi até pior do que a grande parte dos pecados que eu e você cometemos. Porque eu já cometi muito pecado. Eu não sei você, eu sei de mim. Mas eu nunca dormi com Jesus 1 ano, 1 mês, nem um dia. Então imagine, Pedro negou a Cristo, mas o nível de intimidade que Pedro tinha com Jesus, isso transformou o pecado de Pedro em algo muito grande. Muito grande, muito maior do que as mazelas minhas e suas. Negar que conhece? Um cara que me tirou lá da pescaria, que dormiu comigo, que me mostrou o que é Deus, o que é vida. Quem sabe eu e você não estamos assim também? Quem sabe essa não é uma noite para a gente refletir e falar assim, cara, quem sabe eu não sou essa pessoa que Deus está tentando me alertar, falando, ó, se você não tomar cuidado, seu casamento vai acabar. Ó, se você não tomar cuidado, você vai voltar para o seu vício. Ó, se você não tomar cuidado, você vai se esfriar na fé. Ó, se você não tomar cuidado... E Deus está tentando dar um toque na gente, mas a gente fala, não. Por ti eu darei minha vida, Senhor. E Deus está assim, ai, como é que eu explico para esse trem, meu Deus? Ele não está me ouvindo. Ela não está me ouvindo. Tinha esse tipo de gente lá na mesa, infelizmente.
Quem mais tinha na mesa? Quem mais estava sentado na mesa com Jesus? Um discípulo que não aceitava que Jesus o lavasse. E depois queria ser todo lavado. Pedro de novo. Gente, sabe o que eu vejo nessa cena? Sabe aquelas pessoas que elas têm crise de pecado e depois elas têm crise de santidade. Uma hora elas falam, Jesus, eu não quero nada com o Senhor. Depois a pessoa levanta de manhã e fala assim, eu quero ganhar as nações para Deus, eu quero ler a Bíblia toda em um mês, eu quero ser o pastor da igreja, eu quero ministrar o louvor no culto principal. Então Pedro era essa pessoa, que ele não, como dizia minha antiga mãe, ele não dava seta não. Uma hora ele não queria que Jesus lavasse nada, outra hora ele falava, me lava todo. É uma bipolaridade espiritual. A pessoa só vive nos extremos. A pessoa não sabe ter uma fé equilibrada, constante, o tempo todo, não. O gráfico espiritual da vida dessa pessoa é assim, ó. É uma montanha russa assim, ó. Sobe, desce, não acredita em Deus, na outra hora quer virar Deus, quer expulsar demônio, no outro dia vira o demônio, e fica assim. Fica nessa doideira. Jesus só queria lavar os pés de Pedro. E Pedro fez uma confusão disso aí. Eu fico imaginando o coração de Jesus, gente, sentado nessa mesa, vendo tudo isso e pensando assim. Foi nisso que deu os 3 anos e meio meu de ministério com esses caras? Eu vou falar uma outra coisa aqui para vocês, hein? O pior que estava dentro dos apóstolos saiu no final. Se você pegar a história dos 12 apóstolos e estudar, você vai ver que os grandes erros dos apóstolos foram todos cometidos perto da morte de Jesus. Eu, como pastor, sei o que é isso, porque eu já tive ovelha que eu investi neles. Sabe o que a pessoa fez? Se matou. Eu já tive ovelhas, pessoas que eu cuidei, ajudei muito, não teve jeito. Divorciaram, largaram Jesus. Não largou só a esposa não, largou Deus. Eu já tive várias pessoas que eu caminhei muitos anos, batizei, levei para a igreja. Hoje essas pessoas não acreditam nem que Deus existe. Então eu fico com esse mesmo sentimento, eu fico lembrando, eu fico imaginando Jesus sentado na mesa pensando, esse não quer que eu lavo, esse diz que vai morrer por mim, esse outro vai me vender, nenhum desses aqui acha que pode ser o traidor, nenhum deles vai ficar comigo na hora que eu for preso. Ou seja, tipo, o investimento que ele fez na vida toda nos caras não deu em nada. Mas tinha um cara nessa mesa. Qual é esse cara? Um discípulo a quem Jesus amava. O nome desse discípulo era João. Ele era o mais jovem de todos. Como eu falei aqui no início, ele devia ter entre 17 e 18 anos de idade, era um adolescente. E a Bíblia diz que ele era o mais íntimo dos apóstolos. Ele não queria nada. Você não vê João falando grandes coisas, você não vê João fazendo grandes milagres. O nome dele é o apóstolo do amor. E ele só queria uma coisa, Jesus. E ele só queria ficar agarrado em Jesus. E ele só queria ficar com a cabeça no ombro de Jesus. E com certeza ele era o mais íntimo dos apóstolos. Também tinha esse apóstolo na mesa. Nessa noite, quem é você na mesa com Jesus? Eu quero ser João. Eu quero ser esse cara que sabe que tem falhas, que sabe que tem muito para melhorar, mas que entendeu que a coisa mais importante não é nem a ceia, nem o lava-pés, nem a coisa mais importante é o próprio Cristo. Se nesse momento da humanidade, gente, nós não nos voltarmos para Jesus, eu não sei o que Deus terá que fazer para nos reaproximar dele. Eu não sei. Eu sei que esse cara era tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo de Jesus, que quando Jesus disse, alguém vai me trair, Pedro piscou para ele e fez um sinal assim, ele é seu chegado, pergunta para ele aí quem é. Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser um discípulo para quem Jesus pode contar os segredos. Eu quero ser um discípulo que tem um acesso maior. Que isso, Lucinho? Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa.
Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o preferem mais do que outro. Sabe qual que é a diferença entre essa água toda ficar aqui e não ficar? Minha sede. Minha sede. Se eu tiver muita sede, eu bebo essa água toda. Se eu tiver pouca sede, eu bebo só metade. Se eu não tiver nenhuma sede, eu não bebo nada. Sabe a mesma coisa com Jesus? João tinha uma sede tão grande de Jesus, que ele queria Jesus todo. Mas eu percebo que muitos de nós temos pouca sede de Deus. Resultado, a gente só molha o bico. Só vem aqui assim, ó, né? E só molha a boca. Só porque eu queria que abrisse, agora não quer abrir, olha. Aí você vem aqui assim. Não vai abrir não? Vem aqui e faz assim, ó. Ai Deus, é suficiente, provei do Senhor. Estou bem já. Essa é uma noite para eu e você termos sede, fome do Senhor. Essa é uma noite para a gente ser um discípulo amado. Essa é uma noite para a gente se tornar mais íntimo. Não é numa concorrência com ninguém não, mas mais íntimo do que você mesmo era. Nós estamos em abril de 2021. O Lucinho de abril de 2021 tem que ser mais íntimo de Jesus do que o Lucinho de abril de 2020. Eu tenho que ter me aproximado mais dele e não para longe dele. Eu quero ser o discípulo amado. E você também está sendo chamado essa noite para ser essa pessoa na mesa. Ele não está envolvido em treta nenhuma. Ele não está envolvido em confusão nenhuma. Ele só quer a cabeça no ombro de Jesus. Isso é tudo que ele quer. Você quer Jesus? Ou você está competindo com os outros, discutindo para ver quem é melhor que o outro, quase negando, quase traindo, não aceita ser lavado, e come de tudo, mas não muda a vida, canta hino, uma maravilha, sua voz é maravilhosa, mas você nem presta atenção na letra do que você está cantando. Como que é? Como que é? Jesus deu ali um raio-x, gente, do coração de cada um deles. De cada um deles. Então hoje, que tipo de discípulo é você na mesa com Jesus? Como estamos nos comportando nesse grande teste chamado pandemia? Que tipo de seguidores de Jesus nos tornamos depois de toda essa caminhada? Negamos a Ele? Traímos a Ele? Disputamos com outros? Nos justificamos? Fomos lavados? Contamos coisas, cantamos coisas que não estamos vivendo, ou somos como o discípulo amado? Essa noite, Jesus está chamando a gente. E Jesus está dizendo, senta aqui na mesa comigo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou partindo. Eu estou indo embora. E tudo que eu investi na sua vida, eu agora quero um retorno. Muitos que estão me assistindo aqui, Jesus deposita coisas na sua vida desde antes de você nascer. Deus já te deu um pai cristão, uma mãe cristã. Você já nasceu, muitos de vocês aí, em lares cristãos. E qual tem sido o retorno que nós temos dado a Ele? Será que nós nos tornamos mais João ou Judas? Será que nós somos Pedro ou somos como Tomé, que duvidou? Eu quero orar com cada um que está me assistindo. Porque nessa noite, Jesus quer nos tornar o discípulo amado. O discípulo amado. Engraçado, sabe o que eu acho, gente? É que os outros 11 discípulos não lutavam para tirar o lugar de João. João tinha o título de discípulo amado e acabou. E eles sabiam que era João o mais íntimo e acabou. Eu quero ser um discípulo íntimo. Eu quero ser uma pessoa chegada dele. Eu quero ter fome e sede de Jesus. No meio de tudo que você está vivendo na sua vida, tenha fome e sede de Deus, porque sem isso, nós somos fortes candidatos, ou a negar, ou a trair, ou a duvidar, ou a abandoná-lo. Nós não queremos fazer nenhuma dessas 4 coisas. Nós queremos ficar com Ele. E você vai ver, quando nós formos pregar aqui sobre a morte dele, qual o único discípulo que foi até o final com ele? João. Tanto é que lá da cruz, crucificado, Jesus olhou lá de cima e falou com Maria, mãe dele: mulher, agora o seu filho é esse menino aí, ó. E falou: menino, agora sua mãe é essa mulher aí. Não fala de Mateus, não fala de Tomé, não fala de Pedro, todos sumiram. O apóstolo do amor foi o único que foi até o Calvário. E também foi
um dos que correu lá e viu que ele havia ressuscitado. Nessa noite nós vamos orar. Eu quero que todos repitam comigo essa oração em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus. Onde você está aí? Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te entrego minha vida. Pai querido, nesta hora, salva-me. Na mesa com o Senhor, eu não quero ser um traidor, nem um negador, nem um que compete. Eu quero ser um filho amado. Salva-me agora, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Faça uma outra oração comigo, diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei e me afastei, hoje volto arrependido. Perdoa-me, Senhor. Eu volto para ti, com meu coração aberto. Como um filho pródigo, eu volto para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém.